No dia 1º de abril de 1990, um policial chamado Michael Miller parou um caminhão na rodovia para ser inspecionado. Quando ele olhou pela janela do banco traseiro, ele percebeu que tinha uma mulher ali, acorrentada à parede do caminhão. Ela estava aterrorizada e gritando. Ele imediatamente algemou o motorista e levou para dentro da viatura. Mas ele não sabia o caso que estava nas mãos dele. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. O caso de hoje é um caso que, sem querer, eu sabia há bastante tempo, mas eu não sabia quem era a pessoa responsável. Porque esse caso tem uma foto muito famosa que depois eu vou comentar um pouquinho mais pra vocês ao longo do vídeo e eu tenho certeza que vocês vão se lembrar também. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Antes da gente começar, vou deixar um alerta de gatilho. Esse caso é brutal, tem muita descrição explícita, pode gerar um desconforto para algumas pessoas, então estejam avisados. No dia 5 de fevereiro de 1990, uma garota de 18 anos chamada Nicole Tuttle estava correndo em uma estrada de Houston, no Texas. Ela estava tentando desesperadamente fazer com que algum motorista parasse para dar uma carona para ela, mas nenhum motorista queria parar, até porque a aparência dela não era das melhores. Ela parecia estar muito machucada e ela estava com uma coleira no pescoço. Depois de várias tentativas, uma pessoa finalmente parou. A Nicole contou rapidamente o que tinha acontecido e essa pessoa levou ela até um telefone público para que pudesse chamar a polícia. Assim que ela foi levada para a delegacia, ela contou que um homem a capturou. Ela tinha sido abusada sexualmente e espancada, mas por um milagre conseguiu escapar. Tudo tinha começado na semana anterior. No dia 29 de janeiro, ela pegou a carona com um caminhoneiro. É muito importante mencionar que nessa época que a gente tá contando a história, essas caronas na estrada eram extremamente comuns. Hoje em dia a gente vê esse tipo de caso e a gente fala, nossa, mas também pegando carona com um desconhecido, o que as pessoas tinham na cabeça? E apesar da gente ter diversos casos de pessoas que infelizmente foram mortas por pegar essas caronas, a gente tem muito mais casos de pessoas que tiveram caronas que foram bem-sucedidas e que conseguiram chegar no lugar certo com muitas pessoas boas dirigindo. Então, como era algo muito comum, as pessoas já sabiam que elas iam pra algum lugar e iam ficar vendo se alguém parava ali pra dar carona pra elas. E foi isso que a Nicole achou. Quando ela encontrou esse caminhoneiro, ele disse que o nome dele era Dustin e que ele estava indo em direção ao Arizona. Ela pediu uma carona, ele disse que podia dar essa carona pra ela se sentar no banco traseiro e depois de algumas horas com ele dirigindo, ela acabou adormecendo. Foi aí que o homem aproveitou a oportunidade pra ir até o banco traseiro, subir em cima dela e a acorrentar. A partir daí, a Nicole sofreu vários tipos de tortura. Ela foi amordaçada, chicoteada e perfurada com alfinetes. Depois, ela foi abusada sexualmente e sodomizada de diversas formas. Por 6 dias, ela ficou acorrentada naquele caminhão. Depois, o homem decidiu levá-la até o apartamento dele. Nesse apartamento, ele permitiu que ela tomasse banho e trocasse de roupa. Depois, ele acorrentou ela na cama e abusou dela diversas vezes de novo. Quando ela viu ele se aproximando, segurando uma navalha, ela ficou em choque e acreditou que a vida dela ia acabar naquela hora mesmo. Mas, ao contrário do que ela imaginava, ele começou a cortar o cabelo dela, deixando bem curtinho. Depois de 3 horas no apartamento, ele forçou com que ela entrasse no caminhão de novo. Só que dessa vez, ele não conseguiu amarrar ela o suficiente. Só que é claro que a Nicole fingiu que ela estava muito bem amarrada. Ele começou a dirigir de novo e depois de algumas horas, ele parou em uma cervejaria. A Nicole sabia que aquela era a única chance dela. Então ela tirou o restante das amarras que estavam ali e saiu correndo. Ela estava tão desesperada que acabou saindo com a coleira que estava no pescoço dela ainda. Depois que a Nicole contou essa história para os policiais, eles decidiram sair com ela dentro da viatura para ir no local aonde ela dizia que era o apartamento desse cara. Nesse local morava um homem que batia com a descrição da Nicole. Então o policial perguntou para ela se aquele era o homem que tinha sequestrado ela e abusado dela. A Nicole estava muito aterrorizada. Ela olhou para ele e disse que não.
Não era esse cara. E aí os policiais checaram os antecedentes desse homem. Como ele não tinha nada relacionado, nada muito grave, ele também foi liberado. A Nicole até pediu para os policiais pararem de procurar. Ela estava com muito medo e ela dizia que ela só queria voltar para casa. E esses casos são muito complicados. Ela tinha acabado de sofrer um grande trauma e, apesar dela só querer ir embora, ela ainda precisava ficar prestando algumas declarações para a polícia. A gente sabe que esse procedimento é muito necessário para conseguir capturar o responsável, mas também dá para entender o lado dela de tipo, gente, pelo amor de Deus, eu acabei de passar pelos piores dias da minha vida, eu só quero ir com a minha família. Mas guardem essa informação da Nicole. No mesmo dia em que a Nicole escapou, uma outra garota estava procurando carona a 24 quilômetros de distância. O nome dessa garota era Regina, ela tinha 14 anos e ela estava andando junto com um namorado. O namorado dela se chamava Ricky e ele tinha 18 anos. Os pais da Regina eram separados e ela morava com o pai, de vez em quando ela ia visitar a mãe. Mas a relação com a mãe dela não era das melhores. Depois de alguns dias junto com a mãe, as duas já começavam a brigar. Inclusive, elas tiveram uma grande discussão na noite anterior, porque a Regina queria sair de casa 9h30 da noite e a mãe dela tava achando tarde, mas a Regina bateu o pé e falou que ia mesmo assim, e aí elas brigaram e tava toda uma confusão. As duas estavam meio que sem se falar. Então agora a Regina e o namorado estavam pedindo carona quando esse caminhoneiro parou. A mãe da Regina ficou bem surpresa quando ela voltou do trabalho e não encontrou a filha em casa. Ela também não tinha deixado nenhuma mensagem na secretária eletrônica. Aí ela ligou pro pai da Regina pra perguntar se ela tinha voltado pra casa ou se tinha falado alguma coisa pra ele, mas ele também não tinha ouvido nada, inclusive ele ficou bem irritado, porque ele falou, meu, ela tá te visitando e você não sabe onde ela foi parar. A mãe da Regina decidiu reportar o caso pra polícia, ela queria reportar a filha como desaparecida, mas a Regina também tinha um histórico de fugir de casa. Muitas vezes as duas brigavam, ela ficava uns dias fora, depois ela ligava falando, olha mãe, tá tudo bem, eu vou voltar pra casa quando eu sentir que eu devo, e a mãe dela ficava mais tranquila. Só que a mãe da Regina sentia que dessa vez era diferente. Ela começou a distribuir alguns panfletos pela cidade e também ofereceu uma recompensa para qualquer pessoa que tivesse informações. 5 dias depois, ela recebeu a ligação de uma pessoa dizendo que tinha visto a Regina conversando com 2 homens depois do horário que ela teria saído de casa. Essa pessoa também sabia o nome desses caras. Um deles se chamava Billy, que tinha uma namorada, e o outro se chamava Ricky, muito provavelmente o namorado da Regina. No dia seguinte, uma outra pessoa ligou dizendo que tinha visto a Regina com esses 2 caras em uma festa em um apartamento e também passou para a mãe dela o endereço. Então, tanto a mãe da Regina quanto os policiais foram até lá, eles tocaram a campainha, descobriram que não tinha ninguém em casa, mas o gerente ali do condomínio disse que o apartamento pertencia a um cara chamado Billy Wayne Gibbs. Então a polícia foi atrás do tal Billy, só que os outros policiais ali já conheciam ele. O Rick e o Billy, e também a namorada do Billy, estavam sendo procurados pela polícia por conta de um roubo de automóveis. Sem alternativas, os policiais ficaram ali de tocaia no apartamento do Billy esperando com que ele voltasse. Depois de algumas horas, ele foi capturado junto com a namorada. Os dois foram levados para interrogatório e lá eles perguntaram sobre o paradeiro do Rick e também da Regina. E aí o Billy disse que o casal estava apaixonado e que eles iam fugir para o México porque o Rick teria alguns parentes lá. Se vocês bem se lembram, o Rick já estava incondicional por conta desse roubo de automóveis. Então, se ele saísse do país, ele ia estar quebrando a condicional dele. Por esse fato, os policiais conseguiram emitir um mandado de prisão. Enquanto tudo isso acontecia, o pai da Regina recebeu uma ligação perturbadora. Um homem ligou perguntando se ele era o pai da Regina. E aí ele disse que sim, e aí o homem falou, eu sei onde encontrar sua filha. E aí ele disse que ela estava no sótão de um celeiro, mas que tiveram algumas mudanças. Por exemplo, ela estava com o cabelo mais curto. É aí que a gente já vê uma semelhançazinha com o caso da Nicole. E aí o pai da Regina, desesperado, falou, tá, mas ela tá viva, ela tá morta, ela tá bem, o que tá acontecendo? E o homem simplesmente desligou. Nessa mesma noite, a mãe da Regina também recebeu uma ligação da mesma pessoa. Como os policiais já estavam cientes da ligação do pai dela, eles falaram pra mãe, olha, se você receber a ligação de qualquer pessoa, grava. Então ela conseguiu gravar. O homem dizia pra ela encontrar ele em uma loja de conveniências ali perto às 6h30. Ele disse que tinha informações sobre a Regina, mas que ele queria falar pessoalmente. A polícia foi junto com a mãe da Regina nesse horário pra proteção, e aí ela ficou esperando lá por cerca de 2 horas e ninguém apareceu. Talvez por a polícia tá lá. É claro que eles também foram rastrear de onde estava vindo a ligação, e a primeira, pro pai da Regina, tinha vindo de um posto de gasolina a cerca de 320 quilômetros de distância da casa dele.
dele. E a segunda tinha vindo de um celular pré-pago que estava só a alguns quarteirões de distância de onde a Regina teria desaparecido. Ou no caso, do local onde ela foi vista pela última vez. Como o encontro não aconteceu, esse homem ligou de novo, querendo marcar um segundo encontro na mesma loja. Só que, de novo, não deu em nada. No mês seguinte, a polícia encontrou o esqueleto de uma garota na margem de um rio no Texas. Eles imediatamente imaginaram que fosse da Regina, mas eles fizeram análises e não era ela. Apesar de ser estranho que tinha outro corpo lá. Quem era a pessoa? E aí meses se passaram até outubro. 2 garotos estavam brincando em uma estrada de terra e aí no campo ao lado tinha uma pilha de madeira. Conforme eles olhavam para aquela pilha, eles perceberam que tinham restos humanos misturados. Então os 2 saíram correndo para contar para os pais, que ligaram para a polícia. Quando a perícia foi investigar, eles também acharam que poderiam ser os restos mortais da Regina, mas a única coisa que eles conseguiam identificar naqueles restos mortais era de que era uma garota jovem. Então agora a polícia parecia sem saída, mas ainda assim tinham vários corpos aparecendo. Enquanto as buscas continuavam, um fazendeiro da região foi limpar um celeiro que ele tinha e que ele não entrava há anos. Ele estava pronto para incendiar o celeiro, ele queria demolir de alguma forma, então ele foi dar uma última checada só para ver se não tinha nada importante lá dentro. Quando ele entrou, ele encontrou vários itens descartados e antigos, mas teve uma coisa que chamou a atenção. Ele notou que ali tinha um esqueleto que parecia ser humano. A polícia foi chamada e eles conseguiram encontrar algumas fibras de algum tecido branco em volta do corpo. Também tinha um arame enrolado em volta do pescoço do cadáver, diversas vezes. Alguns fios de cabelo ainda permaneciam no couro cabeludo. Pela análise, era uma jovem entre 14 e 16 anos que tinha o cabelo recém-cortado e a causa da morte tinha sido o estrangulamento por conta daquele arame. A cabeça dela tinha sido quase decepada. Como o corpo foi encontrado em um celeiro, vocês lembram da ligação pro pai dela? A polícia desconfiou e tinha quase certeza de que se tratava da Regina. Eventualmente, eles confirmaram que era ela. É claro que a família ficou devastada, mas ainda tinha uma dúvida. E o namorado dela? Aonde estava? Os policiais também foram atrás dessa história e eles descobriram que ele não estava matriculado na escola há 1 ano mais ou menos, e quando foram falar com a família do Rick, eles também não viam o garoto há cerca de 1 ano. Eles falaram que ele era meio rebelde, fugiu de casa, fazia alguns atos criminosos, e a própria família acreditava que ele já tinha sido preso. Mais tarde, os policiais encontraram um corpo perto das margens de um outro rio com um ferimento de bala na cabeça. Só que não tinham muitos restos de DNA do Rick para eles conseguirem comparar com esse corpo. Então, nunca foi descoberto exatamente quem era esse esqueleto, mas os policiais acreditam que era dele sim. Apesar deles não terem conseguido capturar um culpado, o caso da Regina até então estava quase que sendo encerrado. Eles sabiam o que tinha acontecido com ela tinha sido morta, mas não tinham muitas evidências para onde ir. Só que aí a gente teve uma grande reviravolta de eventos. E a gente volta pro começo do vídeo. No Arizona, um policial estava no fim do seu turno da noite quando se deparou com um caminhão estacionado na lateral de uma rampa de acesso da rodovia interestadual. Pro policial, aquilo era um grande absurdo, era um perigo para os outros motoristas que estivessem dirigindo por ali. Então ele foi em direção ao caminhão para multar o motorista. E aí ele notou que não só as luzes estavam acesas, como o motor estava ligado. Quando ele se aproximou da janela do motorista, esse motorista saiu de lá já com as mãos levantadas, encostadas na parede do caminhão. E aí o policial ficou tipo: calma. E aí ele perguntou, o que tá acontecendo? Daí o homem falou, não, nada, tá tudo bem, a gente tá bem aqui. Ele também apontou pro bolso traseiro da calça e disse que tava com uma arma. O policial pegou a arma do bolso dele e ele começou a ouvir uns barulhos estranhos vindos de dentro do caminhão. Parecia uma mulher gritando. Então nessa hora ele falou, bom, temos alguma coisa acontecendo aqui. Ele algemou o homem, levou até a viatura da polícia, colocou o cinto nele, deixou ele bonitinho dentro do carro e voltou pra checar o que tava lá dentro. Quando ele abriu a parte traseira do caminhão, ele notou que ela estava algemada às paredes. Ela gritava sem parar, aterrorizada, e o policial tentou acalmá-la, dizendo que ela não estava mais em perigo. Ele também pediu para que ela permanecesse calma, porque ele ia precisar chamar outros policiais e investigadores. Enquanto isso, ele voltou para a viatura para checar o homem e ele chegou na hora certa, porque de alguma forma aquele homem tinha conseguido tirar as algemas, ele estava acabando de desafivelar os cintos para abrir a porta e fugir.
fugir. E aí o policial, o Miller, apertou de novo as algemas e dirigiu com aquele homem pra delegacia, e a mulher, também resgatada, foi junto pra prestar depois um depoimento. Só pra deixar claro, né, eles foram em veículos separados, porque às vezes fica parecendo, nossa, daí levou os dois juntos pra delegacia ainda. Foi na delegacia que eles descobriram que aquele homem se tratava de um cara chamado Robert Ben Rhodes. Dentro do caminhão, eles também encontraram diversas ferramentas de tortura, algemas, correntes, toalhas ensanguentadas, um freio de cavalo e uma mala cheia de instrumentos sexuais sádicos. Também tinha muito cabelo e uma câmera. A mulher que estava acorrentada se chamava Kathleen. Ela tinha 27 anos de idade. E ela contou a história dela. Ela disse que tinha pegado uma carona com esse caminhoneiro há cerca de 1 hora atrás. Ela cochilou e foi aí que ela se viu com ele em cima dela, algemando ela na parede. Ela também disse que ela foi agredida e abusada lá atrás. O homem teria falado pra ela que o nome dele era Chicotes e Correntes e que ele já estava fazendo isso há 15 anos. A Kathleen não tinha muito o que fazer a não ser tentar lutar, e ela disse que a intenção dela era tentar morder o pescoço dele, mas bem na hora que ela tentou fazer isso, ele se virou e aí ela mordeu o ombro esquerdo. E aí os policiais estavam tipo, boa, agora a gente tem uma testemunha, a gente consegue, né, prender esse cara. Só que o problema é que o testemunho dela foi muito complicado. Ao mesmo tempo em que ela parecia lúcida contando essa história que aconteceu com ela, de repente ela mudava de assunto e contava sobre uma viagem que ela estava fazendo através dos Estados Unidos para conseguir encontrar o presidente. Ela falava de um chip que ela queria levar para ele e também de prisões subterrâneas que você nunca conseguiria sair. Então o investigador ficou muito preocupado. Ele pensou, nossa, eu vou levar ela para testemunhar, mas se ela começar a falar alguma outra coisa, pode ser que o júri desacredite a garota. Se o advogado do cara falar que ela é insana, como o próprio Robert Ben Rhodes estava falando, que ela era louca, talvez o júri acredite. O Robert estava falando que ela tinha pedido sexo e que ela gostava desse jeito violento. A solução seria encontrar outras testemunhas. E aí vocês devem estar pensando, tá, mas e a Nicole, aquela outra garota? Tiveram mais vítimas, por que eles não estão chamando essas testemunhas, fazendo essas conexões? Pois é, esses casos aconteceram em estados diferentes, e vocês sabem como era no passado. Os estados não se conversavam muito. Era difícil você saber se o mesmo crime estava acontecendo em um estado diferente do seu. Então, para eles, eram todos crimes desconexos. E só dando um pequeno contexto do Robert Rhodes, ele teve uma infância um pouco complicada com o pai dele, porque o pai dele queria parecer aquele bom samaritano para a sociedade, só que de repente ele foi acusado por ter abusado de uma garota de 12 anos. Então, para ele foi a morte. Claro que não é a morte você abusar de uma garota de 12 anos, né, para ele. A morte foi o que as pessoas iam pensar dele, ia manchar a reputação dele. Então ele foi lá e tirou a própria vida, porque ele não queria lidar com o julgamento das pessoas pelo que ele fez. Então o Rhodes tinha isso na família e, apesar dele nunca ter demonstrado um comportamento assim muito estranho que chamasse a nossa atenção, ele foi casado, ele teve pelo menos 2 esposas e uma dessas esposas depois veio à frente dizer que ele era muito violento com ela, que ele gostava muito de bondage, essas coisas, e que ela era forçada a ter relações sexuais com ele de formas violentas, que ela não gostava, e quando ela reclamava, ele falava que o problema era ela. Então, quando o Rhodes conseguiu esse emprego como caminhoneiro, era a receita perfeita para ele conseguir novas vítimas, tanto consensuais quanto não consensuais. E eu digo consensuais porque tinham mulheres que ele encontrava pelo caminho que aceitavam uma relação sexual mais violenta, é claro que não a parte toda da tortura, dele deixar elas acorrentadas, mas ele tinha relações consensuais também. Foi só quando a mídia começou a falar sobre esse caso e que o Rhodes estava detido pela história da Kathleen que os outros estados começaram a fazer as conexões. O Rhodes tinha um apartamento em Houston, então eles foram fazer uma busca. Na verdade, antes deles fazerem a busca, eles precisaram entrar em contato com a proprietária, e a proprietária falou que quando ficou sabendo que ele estava preso, ela mesma foi no apartamento para checar e ela ficou horrorizada. Isso porque ela encontrou vários instrumentos de tortura lá dentro ensanguentados. Então agora que a polícia tinha a história dessa mulher que viu o apartamento dele com esses objetos, eles conseguiram um mandado de busca e foram até lá. Eles encontraram correntes, algemas, instrumentos de bondage, suportes para amarrar pessoas, joias e roupas femininas, além de fotos. Essas fotos eram todas mulheres de cabelos curtos, amarradas de diversas formas e machucadas. E foi aí que eles acharam uma foto famosa
famosa que a gente vai falar em alguns minutos. Enquanto isso, os promotores estavam tentando lá acusar o Rhodes de alguma forma enquanto ele estava preso, mas como eles não tinham muitas evidências, o máximo que eles puderam fazer foi oferecer um acordo para ele. O acordo seria que ele cumpriria 6 anos de pena caso ele se declarasse culpado, podendo sair em liberdade condicional depois de 1 ano para fazer novas vítimas. E assim, para mim isso é um grande absurdo, porque eles literalmente encontraram uma mulher algemada na traseira do caminhão dele, e ele só pode ficar preso por 6 anos. Quando as outras delegacias começaram a suspeitar que o Rhodes poderia ser culpado por mais casos, eles começaram a trabalhar para não deixar com que ele fosse liberado em 1 ano. E aí eles lembraram do famoso caso da Nicole, que foi encontrada pedindo carona com o cabelo curto. E aí que a gente volta pro ponto de atenção que eu pedi para vocês. Vocês lembram que a Nicole não reconheceu o Rhodes como o responsável por ter feito tudo aquilo com ela? Então, na verdade, depois, quando ela foi levada pro hospital, ela falou: eu só falei que não era ele porque eu tava com muito medo, mas a verdade é que aquele cara foi o que abusou de mim, que me sequestrou. Então, desde o começo, ele era o responsável, só que ela tava muito aterrorizada. Ela tinha medo de apontar ele como culpado e acontecer algo com ela de novo. E agora vamos finalmente falar daquela foto. Essa foto vocês devem ter visto nas redes sociais, no TikTok, em vídeos curtos, porque essa parte do caso ficou muito famosa. A foto mostra uma garota morena com o cabelo bem curto, usando um vestido preto, comprido, e ela tá com os 2 braços na frente dela, como se estivesse tentando se proteger. Essa foi a última foto tirada da Regina Walters. Aquelas fibras brancas encontradas no celeiro batiam com as mesmas fibras das toalhas ensanguentadas dentro do apartamento do Rhodes. Os policiais entraram em contato com o antigo empregador dele, de caminhões. E esse empregador não estava nem um pouco surpreso do Rhodes estar preso. Inclusive, ele disse que anos atrás, uma pessoa já tinha denunciado ele por ter mantido alguém preso no caminhão. Só que daquela vez, nenhuma acusação formal foi feita. Ele também pôde fornecer as informações de identificação do veículo, e aí os policiais conseguiram fazer uma linha do tempo das viagens do Rhodes por aí. Também foram encontrados registros de ligações telefônicas que ele teria feito, e essas ligações batiam com os locais onde ele estava quando ele ligou pro pai e pra mãe da Regina, por exemplo. Nas coisas do Rhodes também tinha um antigo caderno dela. Esse antigo caderno tinha o telefone tanto do pai quanto da mãe dela, e tinha uma outra página com um desenho sinistro. Esse desenho parecia ter sido feito pelo próprio Rhodes. Era uma arma desenhada com sangue, e tinha uma frase que dizia: Ricky é um homem morto. Além disso, foram encontrados fios de cabelo da Regina dentro do caminhão dele e impressões digitais. E aí vocês devem estar pensando: pronto, a gente tem tudo pra incriminar ele. A gente tem foto dela na casa dele, a gente tem a fibra do celeiro onde estava o corpo dela na toalha do apartamento dele, a gente tem impressão digital, a gente tem fio de cabelo. Só que não, os promotores falaram que aquelas coisas não provavam se ela tava no caminhão à força, quando que ela tava no caminhão. Juro, isso me deixa tão frustrada. Então os investigadores decidiram confrontar o Rhodes com algumas fotos da Regina pra ver se isso pressionava ele a falar alguma coisa. Mas o Rhodes estava irredutível, ele tava tipo: não tenho nada a ver com isso. Ele negava qualquer envolvimento e ele era muito firme. 2 anos depois da morte da Regina, ele finalmente foi extraditado para julgamento. E aí os investigadores falaram: bom, se a gente não consegue uma confissão dele, a gente vai ter que levar todas essas provas pro julgamento e torcer pro júri e declarar ele como culpado. Durante o julgamento, o jogo meio que virou. Eu acho que o Rhodes viu que ele tava muito encrencado, e aí ele acabou aceitando uma acusação de homicídio em 1º grau, e ele pegou prisão perpétua. Então ele cumpre pena pelo assassinato da Regina Walters, mas os investigadores trabalham até hoje porque eles acreditam que ele é sim um serial killer, que ele fez diversas outras vítimas, mas eles ainda não conseguiram provas suficientes para poder incriminá-lo. Tem uma outra foto na casa dele que foi encontrada de uma outra garota, que eles tentam descobrir quem é e o que aconteceu com ela, para pelo menos dar algum tipo de alívio para a família, mas por enquanto a gente não tem essas acusações. Eu sei que tem muita gente que fala que ele já tá preso em prisão perpétua, pronto, caso encerrado, mas o fato é que é complicado para as famílias, para as vítimas, não saber o que aconteceu. Todos esses corpos que eu mencionei também nesse vídeo, que foram encontrados, não dá para saber se ele foi o responsável ou se foi outra pessoa, mas dado o histórico dele de capturar garotas, mesmo que ele não tenha matado tantas outras, ele com certeza estuprou e abusou e capturou diversas aí que sofreram um grande trauma com isso. Então esse cara era completamente insano. Eu fico feliz que no fim ele foi capturado, mas enfim, comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.